A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Como vocês estão? Acredito que estejam todos bem, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos aprendermos de Deus. Quero começar hoje deixando aqui uma pergunta para que os irmãos possam interagir conosco, em nome de Jesus. O cargo de governador do Egito já existia quando José chega no Egito, o cargo de governador foi criado por causa de José? Faça aí o seu comentário, glória a Deus, para que nós possamos aprender juntos, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vamos meditar numa palavra hoje que se encontra no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, irmãos, nós se encontramos com uma mensagem da palavra de Deus acerca do bispo, ou seja, acerca do presbítero, do evangelista, Paulo instruindo a Timóteo, para que esse bispo, esse presbítero, ele venha a ser irrepreensível. Ser irrepreensível, nós sabemos que é em que as pessoas procuram alguma coisa para repreender a nós, mas não encontra porque a nossa vida está santificada em Deus. Ou seja, que nós andemos correto. Estamos andando correto, certo, perante a face de Deus e perante os homens. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então isso é ser repreensível. É como Daniel lá na Babilônia, que os invejosos, aqueles que criticavam o povo de Israel, procuraram em Daniel alguma coisa para repreender Daniel, para condenar Daniel, mas não o encontraram. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, irmãos, assim é para ser aquele que, glória a Deus, almeja, ou aquele que tem chegado a esta posição de bispo, de presbítero, que ele seja repreensível e que ele seja marido de uma só mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo descreve aqui para Timóteo, porque nós sabemos que no princípio da igreja ainda havia casamento do mundo, pessoas que não conheciam a Deus, que ainda traziam a tradição em que o homem podia casar com 2 ou 3 mulheres. Mas para a igreja,
Paulo já adverte a Timóteo que esse homem que alcançasse ao ministério de bispo, ele tinha que ser marido de uma só mulher. Ser vigilante. Ser vigilante quer dizer ser uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa que tem cuidado com o que fala para a igreja e com o que fala para o mundo. Ser uma pessoa cuidadosa com tudo. Cuidadosa com a igreja, cuidadosa com a família. Cuidar bem da família. Ser sóbrio, honesto. Haver neste homem honestidade. Ser também uma pessoa hospitaleira. Ser uma pessoa hospitaleira. Hoje, irmão, está difícil se encontrar uma pessoa que ela seja hospitaleira, que dê hospedagem a um missionário, dê hospedagem a uma irmã que vem de longe, por exemplo, é convidada para pregar no círculo de oração e ela precisa de ter uma hospedagem ali no decorrer do dia, ela precisa de almoço, e aí esse bispo, junto com sua esposa, ele tem que ser hospitaleiro para cuidar daquele pouco tempo desta mulher, lhe oferecer um almoço, se for à noite, lhe oferecer um jantar, dar a ela, glória a Deus, aquilo, glória a Deus, que é devido para um cristão. Então, irmãos, nos dias atuais de hoje, está difícil de encontrar homens e mulheres hospitaleiros por causa de muitas coisas que têm acontecido nesta terra e também tem acontecido entre os cristãos. Pessoas que se põem como golpista, dizendo que são missionários, que são pregadores, mas são pessoas que dão golpes, são pessoas que vai na casa de um homem desse hospitaleiro, de um cristão hospitaleiro, investiga o que tem na casa deles e aí depois vem assaltar a casa deste irmão hospitaleiro. Por isso que hoje está difícil de ser hospitaleiro, mas nós, os cristãos, principalmente bispos, que quer dizer presbíteros, até pastor da igreja, tem que aprender a ser hospitaleiro. Tem que ter um amplo cuidado com a igreja de Deus e na necessidade nós ser uma pessoa acolhedor. Esse é um ponto chave para o bispo. Ser honesto, não ter envolvimento com coisas negativas. Ser uma pessoa que vive dentro da honestidade. E ele tem que ser apto a ensinar. Ele tem que ser apto a ensinar. Não pode uma pessoa consagrada ao presbitério e ele não buscar este ministério do ensino. Ele tem que buscar o ministério do ensino. Tem que se dedicar-se, tem que pedir a Deus, porque ele tem que estar apto a ensinar. Louvado seja o nome de Jesus. E não ser dado ao vinho.
Esse não ser dado ao vinho aqui, irmãos, é bebidas fortes. É bebida forte. Que não pode de maneira nenhuma o presbítero da igreja ser dado a um vinhozinho. As tal cerveja aí que diz que não tem álcool e outras bebidas que contêm o álcool, bebida forte, que ele possa ficar embriagado. Não pode de maneira nenhuma o bispo da igreja ele ser dado ao vinho. E outra é não ser espancador. Não seja dado ao vinho, não espancador. Ele não pode de maneira nenhuma não ser espancador. Esse espancador aqui é ele não ter o ministério do ensino, ele não ser apto a ensinar, ele não buscar em Deus a capacidade de ensinar. Então, em vez de ensinar a palavra de Deus, ele espanca os cristãos com o seu método de ensino, porque ele não tem o dom de ensinar. Ele não busca este ministério para que a igreja de Cristo seja edificada com a palavra de Deus através dele ensinando. Também ele não deve ser cobiçoso, de torpe ganância. Não ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa desta forma, segundo a palavra de Deus, aqui em Timóteo, ele não tem capacidade para governar a igreja. Porque através dessa cobiça, dessa ganância dele, ele vai explorar a igreja de Cristo. Vai oprimir a igreja de Cristo. Então ele não pode de maneira nenhuma ser cobiçoso e de torpe ganância. Mas ele tem que ser o quê? Moderado. Ele tem que ser moderado, não contencioso, não avarento. Então essa é as qualidades para que a gente venha a ser consagrado ao presbitério, consagrado a evangelista, consagrado a pastor. Esta passagem aqui alcança a essas três qualificações eclesiásticas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos de forma nenhuma ser desta forma. Avarento, cobiçoso, ser espancador, não podemos de maneira nenhuma. Temos que pedir sempre a Deus a maneira correta de manejar a palavra. Paulo diz, se não me engano, a Tito, que o presbítero seja manejador da palavra, que maneje bem a palavra do Senhor. Outro requisito, irmão, que está no versículo 4 deste capítulo, é que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição e com toda modestia. Ou seja, irmãos, não ser espancador. Tem que ter uma qualidade de governar bem a casa sem espancar. Não é aquele pai espancador que bate nos filhos a todo tempo e os filhos nunca conseguem obedecer a ele pela atitude que ele tem. Mas que ele consiga fazer isso ensinando a palavra de Deus
demonstrando amor dentro do lar, capacidade de induzir a sua casa, os seus filhos, para viver em harmonia. Um controle, glória a Deus, que os filhos fiquem sujeitos sem precisar de arrogância, de prepotência, mas com toda a modestia. Assim tem que ser esse presbítero, esse bispo, tem que ser desta forma. Aí Paulo orienta aqui dizendo mesmo assim, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí Paulo mesmo responde a pergunta, não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então nós temos que ter total cuidado da igreja de Cristo, da nossa casa, do nosso lar, para que nós não venha cairmos na cilada do inimigo. Temos que aprender a ser como aqui está dizendo nessa passagem de 1 Timóteo, capítulo 3. Sermos honestos, cuidadosos, não dado a vinho, ser marido de uma única só mulher, não entrar nessa prática de qualquer coisa, deixar a esposa e arrumar outra, porque assim nós não estamos cuidando do nosso lar, não estamos cuidando da igreja de Cristo dentro do nosso próprio lar. Imaginem como ministro da casa de Deus. Então temos que ter este cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração esta manhã foi essa. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós. Louvado seja o nome de Jesus. E não esqueça, glória a Deus, de fazer o seu comentário. Glória a Deus, de responder lá a pergunta que eu fiz. O cargo de governador do Egito já existia quando José chegou no Egito, ou o cargo de governador do Egito foi criado por causa de José? Dê o seu like, se inscreva, glória a Deus, e vamos andar junto esta caminhada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.